Vou falar sobre o governo João Figueiredo. Em 1979, o presidente Geisel indicou como candidato do Arena à presidência o general João Batista de Oliveira Figueiredo, que foi então eleito presidente da República por meio de eleições indiretas. O presidente João Figueiredo assumiu o poder em um momento em que o país enfrentava grave crise econômica e as manifestações da resistência ao regime se intensificavam. Uma delas foi a greve dos metalúrgicos do ABCD paulista, que começou em 13 de março de 1979, 2 dias antes da posse do presidente Figueiredo. Inicialmente, os operários exigiam reajustes de salários, mas com a evolução do movimento passaram a exigir também liberdades democráticas. A liderança dessa greve coube ao Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, presidido à época por Luiz Inácio da Silva, o Lula. No governo de Sarney foi criada uma nova Constituição em substituição à carta adotada pelo regime militar em 1967. Desse modo, se formou uma Assembleia Constituinte em fevereiro de 1987 e a Constituição estava concluída em 1988, prevendo eleições diretas para presidente, governadores e prefeitos, a independência dos 3 poderes, implementando o regime presidencialista, restringindo a atuação das Forças Armadas e garantindo o direito à greve. José Ribamar Ferreira de Araújo Costa é maranhense, da cidade de Pinheiro, nascido em 14 de junho de 1930. Para fins eleitorais, utiliza-se o nome de José Sarney, como ficou conhecido no Maranhão em menção ao pai dele, chamado Sarney. Após bacharelar-se em Direito, em 1953, José Sarney candidatou-se suplente de deputado federal, assumindo o cargo entre 1956 e 1957. Governo Collor. O governo Collor foi o primeiro governo eleito diretamente pela população brasileira após a ditadura militar. Fernando Collor de Mello assumiu a presidência em 15 de março de 1990. Nesse período, o Brasil sofria uma grande inflação econômica. A sua popularidade começou a cair a partir do lançamento do Plano Collor, que buscava resolver problemas da inflação no país. As medidas criadas foram congelamento dos preços, confisco dos valores depositados na poupança, confisco de valores em contas correntes, reajuste salarial, abertura do país para produtos importados, diminuição nos gastos públicos, demissão de funcionários públicos, processo de privatização de estatais e aumento de impostos. O governo Itamar Franco. Plano Real. Foi um programa brasileiro com o objetivo de estabilização e reformas econômicas, iniciado em 27 de fevereiro de 1994, com a publicação da medida provisória número 434, implantado no governo Itamar Franco. Tal medida provisória instituiu a Unidade Real de Valor, URV, estabeleceu regras de conversão e usou de valores monetários, iniciou a desindexação da economia e determinou o lançamento de uma nova moeda, o real. Governo Fernando Henrique. Fernando Henrique Cardoso assumiu em 1995. O compromisso que ele tinha era de manter a estabilidade do real e de reduzir os gastos públicos e o tamanho do Estado. Ele defendia o Estado mínimo, ou seja, um Estado que transferisse para a iniciativa privada a produção de bens e serviços e se voltasse principalmente para as áreas de educação, saúde, segurança e saneamento básico. A fim de reduzir o tamanho do Estado, o governo FHC acelerou o programa de privatização, iniciado pelo governo Collor. O governo FHC autorizou a venda de muitas empresas estatais, como o Vale do Rio Doce, uma das líderes mundiais na área de mineração, e a Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda. Segundo os dados oficiais, entre 1991 e 2002, governo Collor, Itamar e Fernando Henrique Cardoso, o governo arrecadou 30 bilhões de dólares com a venda de empresas estatais. Durante as vendas das estatais brasileiras, o debate sobre a privatização esquentou, ganhando espaço na imprensa, nas universidades, no Congresso e entre a população. Fernando Henrique também conseguiu aprovar no Congresso, em 1997, a emenda constitucional que permite a reeleição do presidente da República, de governadores e prefeitos. O programa Bolsa Família é um programa de transferência de renda do governo federal, sob condicionalidades, constituído no governo Lula pela medida provisória 132, de 20 de outubro de 2003, convertida em lei de 9 de janeiro de 2004.
mais rico do mundo. Outros programas surgiram como o aumento que ganhou visibilidade no plano internacional, dando ao Brasil respeito. Dilma é uma longa história e trajetória no governo brasileiro. Ele se iniciou em 2011 e em sua presidência Dilma teve várias acusações sobre o famoso impeachment de Dilma Rousseff, que teve início em 2015. Esse impeachment foi se tornando enorme nas investigações sobre o caso. Antes de tudo isso, já em 2014, a Polícia Federal descobriu que existia a Operação Lava Jato e descobriu uma grande lavagem de dinheiro da Petrobras. E no ano de 2015, começaram as investigações. Essa operação teve início em 17 de março de 2015 e conta com 71 fases operacionais que foram autorizadas por todas as autoridades. Durante as fases, mais de 100 pessoas foram investigadas. As principais causas da Lava Jato foram os crimes de corrupção ativa e passiva, a gestação fraudulenta, a lavagem de dinheiro e a organização criminosa. Também teve várias outras, mas essas foram as principais causas. A Lava Jato foi logo apontado para Dilma, pois ela estava na presidência. Como houve várias manifestações na rua, com pessoas indignadas com tudo o que estava acontecendo, no dia 31 de agosto de 2016, Dilma perdeu seu cargo de presidente da República.